Olá, meus caros pupilos, sejam bem-vindos à aula 4 sobre análise combinatória. Nessa aula nós daremos início ao conceito de permutação simples. Fique comigo, eu sou o professor Starley e esse é o canal Somar Mais. Então, meus queridos, para darmos início a esse conceito, nada melhor do que uma pequena questãozinha. Olha só, nós temos três personagens, Goku, Vegeta e Kuririn. Eles estão em uma fila indiana, ou seja, uma fila que cada um está atrás do outro, para comprar pastéis. Obtenha o número de permutações que podemos formar com esses três amigos. Então vamos começar com a ideia, conceituar o que é permutar. Permutar, pessoal, nada mais é do que trocar, alternar, mudar de lugar elementos que pertencem a um mesmo conjunto, tá bom? Então imagine que nós temos esses três companheiros, né? E eles vão fazer a compra de pastéis. De quantas formas diferentes nós podemos organizar a fila para que eles possam comprar? Então imagine que num primeiro momento a fila esteja Goku, Vegeta e Kuririn. Quando eu digo permutar, trocar de lugar, então quer dizer que eu posso fazer uma outra fila com Kuririn, Goku e Vegeta. Observe que a ordem dos personagens mudou na fila, né? O que acontece? Então isso que é o permutar, trocar de lugar. Agora vamos à ideia assim, quantas permutações a gente consegue fazer? Aí, agora nós podemos colocar o Vegeta na frente, é uma outra permutação, certo? E assim nós podemos fazer todas as mudanças possíveis aí dentro, totalizando 6 mudanças, 6 permutações, 6 trocas. Entenderam, pessoal? Aí vocês lembram que eu disse em aulas anteriores, né, na aula do princípio fundamental da contagem, que ali é muito importante porque o princípio fundamental da contagem é o que dá fomento para as fórmulas que virão a seguir, né, na análise combinatória. É a partir do princípio fundamental da contagem que nós conseguimos deduzir todo o restante, tá? Então vamos deduzir essa pequena fórmula, né, sobre a permutação simples. Olha só, então pelo princípio fundamental da contagem, fala para mim destacar o evento. Qual é o evento? Formar a fila indiana, certo? E depois destacar as etapas. Quais são as etapas? Escolher quem vai ocupar o primeiro lugar, quem vai ocupar o segundo lugar, quem vai ocupar o terceiro lugar. Beleza? Então fazemos a seguinte pergunta: quem é que vai ocupar a primeira posição? Observe que nessas filas, né, nesses exemplos que eu dei aqui embaixo, eu posso iniciar fila tanto com Goku, quanto com Kuririn, quanto com Vegeta. Qualquer um dos três pode ocupar a primeira posição. Então nós temos 3 possibilidades. E a segunda posição pode ser ocupada por quem? Né? Observe que na segunda posição eu tenho que tirar um dos personagens que já está ocupando a primeira posição. Eu não sei quem é, mas eu sei que tem um lá. Então ficam apenas 2 possibilidades para ocupar a segunda posição, beleza? E para a última posição, a terceira, né? Ficamos apenas com um personagem, visto que um já está ocupando a primeira e o outro já está ocupando a segunda posição, beleza, pessoal? Mas o que aconteceu aqui? Nós temos uma multiplicação do 3 por todos os seus antecessores positivos, ou seja, até chegar a 1. Né? E na aula passada nós vimos que isso é a definição de fatorial. Então 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 3 fatorial. Beleza, pessoal? E 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Né? 3 fatorial é igual a 6. Então existem 6 formas de permutar esses 3 personagens em uma fila indiana. Beleza? Esse, né, foi uma forma interativa, brincando, né, com o conceito de permutação. Agora nós vamos formalizar essa ideia. A definição de permutação simples nos diz o seguinte: tendo em mãos uma sequência ordenada com um número de elementos n. Beleza, pessoal? E esses n elementos têm que ser distintos. Qualquer outra sequência que eu conseguir formar com esses elementos, nós vamos chamar de permutação, tá bom? E para fazer o cálculo dessa permutação,
nada mais é do que fazermos o fatorial da quantidade de elementos que nós estamos nos referindo. Por exemplo, no exemplo anterior, nós estávamos falando de como podemos permutar 3 personagens. Observe que o nosso foco é fazer a permutação entre os 3. E no final nós deduzimos que bastava pegar o fatorial de 3. Beleza? Então a permutação simples nada mais é do que nós fazemos essa permutação da quantidade de elementos. Tudo bem? Então vamos a um outro conceitozinho básico aqui. Olha só, o que vem a ser anagrama? Anagrama, pessoal, é a permutação envolvendo as letras de uma palavra, tá bom? Ou seja, quando eu tenho uma palavra e quero trocar de lugar as letras que compõem essa palavra, então nós vamos, falar que é um anagrama. Então, aqui nesse exemplo, para assimilarmos mais esse conceito de permutação, vamos fazer a quantidade de anagramas na palavra amor. Quantas palavras nós conseguimos fazer com essas letras, Então, olha só, os exemplos, a gente pode escrever com as letras que estão na palavra amor. A gente pode escrever Roma, pode escrever mora, oram. Coloquei mais alguns exemplos aí. Existem mais, mas ia fugir um pouco da ideia do vídeo aqui, do tempo, então coloquei só essas aí. Mas o que quer dizer? Para mim, então, eu quero saber o seguinte: isso é permutação. E permutação que está envolvendo as 4 letras que compõem a palavra amor. Para mim saber a quantidade de permutações possíveis, basta eu fazer o fatorial da quantidade de letras. Como eu tenho 4 letras, eu faço o fatorial de 4, tá bom? E fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Ou seja, existe 24 palavras com as letras da palavra amor, tá, pessoal? Não necessariamente a palavra precisa ter sentido, Precisa fazer a permutação entre as letras, tá bom? Como exemplo ali, vocês podem ver, nem todas as palavras têm sentido, tá? Mas não deixa de ser uma permutação, beleza? E agora, mais um exemplo, mais uma atividadezinha aqui para fechar com chave de ouro. Olha só. Então agora eu quero fazer o seguinte: eu tenho 5 personagens do anime Pokémon, tá? E eles vão fazer uma sessão de fotos. De quantas formas nós podemos dispô-los, colocá-los, organizá-los de forma que fique um do lado do outro. Observe que eu estou começando com Pikachu, depois Squirtle, depois Bulbasaur, Charmander e Pidgeotto. Imagine que eu quero trocar a ordem desses elementos. De quantas formas eu poderia fazer, Observe que isso é uma permutação, A quantidade de etapas é a mesma quantidade de elementos. Isso é uma permutação, Um exemplo, uma atividade que envolve permutação. Então, basta eu pegar a quantidade de elementos que eu quero permutar, que é 5, 5 personagens, e fazer a permutação de 5. E a permutação de 5 é 5 fatorial, e 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, fazendo essa multiplicação dá 120, beleza? Espero que vocês tenham compreendido, viu, pessoal? Espero que tenha sido bem interativo, bem dinâmica a aula. Peço a vocês encarecidamente que dê o joinha, dá a curtidinha aí para cima, tá? Para indicar para outras pessoas. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Até a próxima, tá bom?